Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tá na Rede aqui na tela da sua TV Farol e também em simultâneo no YouTube do Na Rede Oficial, no canal Na Rede Oficial, sempre de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Hoje, Williams Martins ao meu lado para trazer um grande pré-jogo, né? Na verdade, trazer o pré-jogo da equipe do CSA, que vai jogar contra o Fortaleza, e da equipe do CRB, que vai receber a equipe do Ceará. Então, dois confrontos aí de alagoanos contra cearenses nessa noite, além também dos outros jogos dessa quarta rodada da Copa do Nordeste, quarta rodada que tem jogo hoje, tem jogo amanhã e tem um jogo também que foi adiado, o jogo do Sport contra a equipe do Santa Cruz. Antes da gente começar, antes da gente trazer todo esse pré-jogo, bom dia, Williams. Bom dia, JP, a todos que estão nos assistindo aí pela TV Farol, também pelo YouTube. E é isso, né? Fica aí que vai ter um grande pré-jogo, já trazer aí esses jogões, né? Na verdade vai ser muito bom, porque pegando ali Ceará, né, as equipes alagoanas, Ceará e Fortaleza, que para mim são uma das as equipes mais fortes ali do Nordeste, né? Então realmente vale a pena ficar aqui acompanhando, vai ser muito A massa. parada dura para os alagoanos. É verdade, né? Numa rodada noite. só, né? Pois é, na mesma noite a gente vai fazer esse pré-jogo, trazer as prováveis escalações, tanto do CRB como da equipe do Ceará, também do CSA e do Fortaleza. Antes da gente trazer as informações das equipes alagoanas, vamos trazer, estagiário, a tabela dessa quarta rodada, como que vai sair, como teremos essa rodada aí. Tem esse jogo aí do Sport e do Santa Cruz, que é um jogo adiado, tá adiado inclusive para o dia 1, mas pode ocorrer alguma alteração. Tem o jogo aí do CRB contra a equipe do Ceará às 19 horas no Rei Pelé. No PV, né? O estádio, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o Castelão. O jogo vai ser no PV, Fortaleza e CSA. Atlético de Alagoinhas contra o Bahia, um confronto local, né, dessa rodada. O Fluminense do Piauí recebendo a equipe do Campinense, o Sergipe visitando o Ferroviário, duas equipes que estão surpreendendo de forma positiva nesse início aí de Copa do Nordeste, fase de grupos. Tem aí o Vitória também recebendo a equipe do ABC, Vitória decepcionando, né? O Vitória é o penúltimo colocado do grupo, o ABC tendo um início bom dessa fase de grupos. E a equipe do Sampaio contra a equipe do Náutico, né? Esse último jogo aí, na verdade, o último jogo vai ser Sport e Santa Cruz, porque vai lá para o dia 1. Mas uma rodada aqui dos jogos já firmes para esse final de semana. Hoje e amanhã teremos jogos aí dessa rodada. Vamos passar na classificação agora, estagiário? Classificação ou depois, no finalzinho, a gente passa? Agora, vamos lá para a classificação da Copa do Nordeste, Grupo A e Grupo B. Já antecipando uma classificação que tem aí no Grupo A, a equipe do Fortaleza liderando, né? O Fortaleza que vai ser aí o adversário do CSA. Fortaleza lidera com 9 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota. Lembrando que o Fortaleza antecipou um jogo já, né? De uma rodada à frente por conta aí da pré-Libertadores também. E aí vem o Sport com 6 pontos ao segundo colocado, com 2 vitórias e uma derrota. Tem aí o Ferroviário na terceira posição. O Ferroviário é uma das surpresas positivas aí nessa competição. Vem de 2 empates fora de casa, mas 2 empates complicados, né? Um contra o Bahia e outro contra a equipe do CSA. O CRB é o quarto colocado com 5 pontos. Tem aí uma vitória e 2 empates também. E aí a gente vem aí para fora do G4 com o Sampaio Corrêa, tendo aí 3 pontos apenas. Fluminense do Piauí com 2 pontos. Vitória com 1 pontinho, e o Atlético Alagoinhas é a única equipe dentro do Grupo A e do Grupo B que não pontuou, né? Então a gente tem essa configuração. Rapidamente, Williams, alguma surpresa aí para você dentro desse Grupo A? Não, por enquanto não, nenhuma surpresa. Eu acho que Ferroviário tá, talvez? talvez o Ferroviário talvez tivesse ali o Sampaio Corrêa na vaga do Ferroviário, mas o Ferroviário conseguiu ali empates difíceis jogando fora de casa e está merecendo essa posição no momento. Mas se fosse para escolher realmente 4 ali, poderia colocar o Sampaio Corrêa ou o Vitória na posição do Ferroviário, mas o CRB, o Sport e o Fortaleza, para mim, não é surpresa, não. E assim, o Vitória, desses pontos que tem, desses 5 pontos, na verdade, desses 3 jogos, 2 fora de casa, né? O Ferroviário.
E aí tem o Vitória numa condição ali delicada, na 7ª colocação. É o que a gente comentou no programa de ontem, né? O Vitória que no papel é muito forte, mas na prática é um time que tem muitas limitações ainda. Já teve a saída do João Bussi após a derrota para o CSA, mas é essa a configuração do Grupo A. Vamos lá para o Grupo B, né? Ainda sobre o Grupo A, Atlético de Alagoinhas, que normalmente vem forte na Copa do Nordeste, não pontuou ainda. Vamos lá para o Grupo B, que teve aí com a conclusão da 3ª rodada a saída do CSA do G4. Né? O CSA estava ali na 1ª colocação, terminou saindo, está agora em 5º, mas começando ali com o Náutico na liderança, o Náutico 7 pontos, tem 2 vitórias e um empate. Sergipe aí com 6 pontos, mas o Sergipe já tem 4 jogos disputados. Né? O Sergipe fez o jogo contra o Fortaleza. Então, cada equipe de um grupo com um jogo a mais. O Sergipe tem 6 pontos, tem 2 vitórias e 2 derrotas. 3ª colocação para o ABC, que tem 6 pontos também. Também com 6 pontos, o Ceará fechando o G4. E aí a gente parte para o CSA na 5ª colocação com 5 pontos. Também com 5 pontos a equipe do Santa Cruz. E aí vem o Bahia na 7ª colocação com apenas 1 ponto. E o Campinense, que tem 1 ponto apenas conquistado diante do CRB nesta 3ª rodada. Bahia e Vitória nas penúltimas colocações dos respectivos grupos, né, o Williams? Aí sim eu vejo surpresa nesse grupo, né? Além do Bahia, né, e o Vitória tá na penúltima de cada grupo, uma surpresa ali para mim é o Náutico na liderança e o Sergipe bem pertinho ali na vice-liderança, né? ABC eu acho que ainda dava para ficar figurando ali entre os 4, né? Mas surpresa total esses 2 primeiros aí, mas ainda tem muita água para rolar nessa Copa do Nordeste. O Sergipe tem um jogo a mais, né? E aí a gente vê um CSA com o mesmo aproveitamento, com a mesma campanha do Santa Cruz, as 2 equipes ali próximas, na verdade 5ª e 6ª colocação aí. Depois, no final do programa, a gente vai fazer aí um palpitão para essa 4ª rodada dos outros jogos, mas agora a gente parte para debater sobre os confrontos dos alagoanos, né? O CRB tem aí um confronto bem complicado diante do Ceará. A bola vai rolar às 19 horas no estádio Rei Pelé, com transmissão, é claro, Na Rede Oficial. Mas antes da gente trazer prováveis escalações, antes da gente trazer aí um possível CRB, um possível Ceará, vamos passar lá para a coletiva do Auremi, o estagiário, que o volante do CRB, volante titular, ex-Goiás, chegou, pegou a titularidade, pegou também a faixa de capitão. O que o Auremi falou? Podemos ir para lá, estagiário? Para a coletiva do Auremi? Bora lá. Boa tarde. Queria que você me falasse um pouco sobre esse jogo, né? O último jogo que o CRB fez. A equipe, o que é que faltou para a equipe conseguir sair de lá com o resultado, com os 3 pontos? Talvez um pontinho não tenha sido ruim, não sei como é que você avalia, mas o que é que faltou para o Galo conquistar os 3 pontos? Boa tarde. Boa tarde. Acredito que faltou um pouco mais de volume, né? Ofensivo. Eu acho que nós tivemos controle do jogo, acho que durante 90 minutos da partida, só que não conseguimos fazer com que aquele volume se tornasse, esse controle se tornasse volume de jogo, né? A bola, o goleiro adversário fazer várias defesas, a bola passar em frente à área. Eu acho que faltou isso. Nós fomos lá buscar a vitória, não entendemos que foi um bom resultado, mas assim, faz parte, nós entendemos que os jogos são difíceis mesmo. E agora já vamos trabalhar pensando no próximo jogo, que é amanhã. A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Auremi, com uma campanha excelente no Campeonato Alagoano, o foco foi totalmente para a Copa do Nordeste. Com o empate contra o Campinense, a equipe agora tem a obrigação de vencer os 2 jogos em casa? Nós vamos ter a obrigação de vencer em casa sempre, né? Independente do resultado do jogo do Campinense, nós teríamos que tentar vencer o Ceará também. Então, não muda nada o nosso trabalho, o nosso foco. Nós queríamos ter vencido contra o Campinense, não foi possível. Agora nós recuperamos nossas forças para buscar uma grande vitória nos próximos jogos em casa também. E um adversário que vem de 2 vitórias seguidas, né? Queria que você me falasse o que é que vocês já sabem sobre esse adversário. Claro que o tempo é muito curto entre um jogo e outro, vocês ainda devem receber informações, mas de forma geral, o que esperar de uma equipe como o Ceará, que tem um time estruturado já vindo da temporada passada? Acho que todos os jogadores conhecem bem, né, a equipe do Ceará. Alguns atletas são remanescentes do ano anterior.
Acompanhamos um pouco da partida contra o Sport, né? Vimos que venceram de 3-2, tiveram um jogador expulso. É uma equipe de qualidade, é um adversário que, né, vão medir forças com a gente na Série B. A gente entende que vai ser um jogo muito difícil, mas vamos nos preparar da melhor maneira possível para que a gente consiga o resultado positivo. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Auremir, você avalia que essa partida contra o Ceará será a que mais vai exigir tecnicamente da equipe? Também, por ser uma equipe de qualidade, talvez vai exigir um pouco mais também, não só da parte técnica, mas tática também. Você tem que ceder menos espaços, né? Mas todos os jogos são muito difíceis, como eu falei. Para vencer jogos hoje você tem que trabalhar muito, tem que ter com a equipe bem estruturada para que você erre o mínimo possível e consiga fazer os gols e, consequentemente, consiga os resultados que nos interessam. Falar em exigência, né? A gente acaba vendo o calendário sempre muito apertado do futebol brasileiro e o desgaste é um dos pontos principais. Nesse momento já dá para sentir algum desgaste, algo que também acaba dificultando manter aquele ritmo que vocês estavam mantendo no estadual, por exemplo, já que agora começa a se entrelaçar muito mais com o regional? Sim, o calendário é apertado, os jogos são muito próximos, né? Alinhado a isso ainda tem viagem no meio, mas eu acho que o professor, a comissão técnica fez uma mescla boa durante o estadual, quando foi possível. Eu acho que nós chegamos, óbvio que nesse jogo está muito próximo, né, de uma partida ou de outra, mas eu acho que nos jogos anteriores eu acho que foi possível balancear bem a equipe. Eu acho que chega todo mundo bem para poder fazer um grande jogo amanhã e conquistar o resultado. A pergunta do Thiago Luiz, o Dia Alagoas. Auremir, na segunda-feira, os clubes da Série B de 2023 se reuniram para se posicionar contra a mudança no número de acessos e rebaixados de 4 para 3 na primeira divisão, depois de algumas matérias veiculadas na imprensa. Como você avalia essa questão? O quanto isso pode prejudicar os clubes da segunda divisão? Eu acho que foi uma decisão assertiva, primeiro, né? É uma decisão muito importante para ser tomada num espaço tão curto de tempo. Eu acho que tem que se discutir bem para tomar uma decisão como essa. Talvez, né, os clubes que estão na Série B se sintam lesados, né? Mas eu creio que vai ser um caminho nos próximos anos. Acho que vai ser inevitável. Mas nesse momento eu acho que foi uma decisão acertada e foi prudente e eu espero que nos próximos anos eles discutam bem essa situação para que encontrem um denominador comum aí para todo mundo. A última vez que CRB e Ceará se enfrentaram, se não me falha a memória, pela Copa do Nordeste, né, o CRB conseguiu a classificação nos pênaltis lá no Castelão. Como é que vocês imaginam também o CRB nessa competição, diante de um bom retrospecto dentro do Campeonato Alagoano, começando também a Copa do Nordeste bem, vocês acreditam que podem chegar realmente muito longe, assim como a equipe da temporada passada conseguiu chegar? Sim, com certeza. Para isso que a gente está trabalhando, né? Nós sabemos que temos capacidade de estar brigando ali, como foi o ano passado. Entendemos que é muito difícil, porque todas as equipes têm muita qualidade, alinhado ao calendário apertado, que todo mundo já sabe. Mas esse é o nosso foco, é trabalhar todos os jogos para classificar o time e chegar o mais longe possível. Pode ser igual foi ano passado, pode ser melhor. Então é para isso que a gente está aqui, todo mundo unido, focado, pensando nesse objetivo aí, chegar o mais longe possível, porque sabemos que temos capacidade para fazer uma grande campanha. Aí as palavras do Auremir, sabemos que temos capacidade para fazer uma boa campanha. É o que a gente vem debatendo também, né? Programa após programa. É um CRB que teve um salto de qualidade da temporada passada para essa, e é um CRB que já na temporada passada chegou numa semifinal. Então, de fato, o CRB tem qualidade, assim, de pelo menos repetir aquela campanha anterior, né, Williams? Mas queria que você falasse, destacasse alguns pontos sobre essa coletiva do Auremir. Tem alguns outros pontos, tipo essa questão da Série B, redução. Eu vejo que dá para a gente falar em outro programa, mas hoje é mais para o pré-jogo. O que você achou dessa coletiva aí do Auremir? O Auremir que, assim,
como capitão da equipe, né, respondeu bem as perguntas, também colocou a opinião dele ali, né, falou que o CRB vai encontrar dificuldades, mas é um CRB que está preparado, teve ali um campeonato alagoano onde pôde rodar o elenco, né, teve a mescla ali, então a coletiva do Auremir ele foi bem lúcido e assim parece, né, que ensaiado ali com o Louser, porque se você vê é praticamente parecido com o que o Louser fala nas coletivas dele, sobre que o clube ainda tem a evoluir, tem que chegar a objetivos grandes na temporada. Então, é um cara que, como capitão, responde pela equipe e, assim, realmente o que ele fala ali dá para a gente ver realmente num CRB que tem potencial, JP. Pois é, né? E a tendência é realmente que a equipe tende a evoluir jogo a jogo, deve ter realmente uma questão de entrosamento, de aproveitamento ainda melhor durante uma Série B, né? Porque aí você já tem um tempo maior de trabalho. Mas são essas as palavras aí do Auremir. Falou também um pouquinho sobre o jogo, sobre o adversário, que é um adversário muito complicado, e é isso que a gente vai trazer agora, né? Prováveis escalações do CRB, provável escalação também da equipe do Ceará, que tem alguns problemas justamente para relacionar jogadores, né? Tem o Luiz Otávio na zaga que passa por um problema físico, um jogador que era um zagueiro titular dessa equipe cearense. Tem também o Vitor Gabriel, né, que foi expulso no último jogo contra o Sport. Pelo lado do CRB, o CRB não deve seguir tendo a falta ali do Simon na zaga, mas a gente já viu que o Gum retornou. Mas as duas equipes, praticamente, apesar desses desfalques, duas equipes que têm a condição sim de fazer um bom jogo, né, Williams? O que você espera para esse confronto aí? Lembrando, 19 horas no Estádio Rei Pelé, com transmissão a partir das 17 horas aqui no Na Rede. É verdade, né? Duas equipes que têm condição de fazer um bom jogo, mas eu falo vou adiante, né? Condições de fazer uma boa Copa do Nordeste, né? E até mesmo ele falou ali na coletiva, Série B. Então, vai medir forças. Então, agora, eu acredito, mesmo sendo início de temporada, mas já deu tempo de o time entrosar, de o time jogar um pouco, de testar algumas coisas. E acredito que esse jogo pode ser, inclusive, até um parâmetro para ver como o CRB pode jogar uma Série B, por exemplo. Né? Mas, assim, da Copa do Nordeste, trazendo para esse pré-jogo, realmente vai ser um confronto muito equilibrado, como foi o ano passado, mesmo que teve 0-0 ali, mesmo no Castelão, o CRB se classificou nos pênaltis. Então, acredito que também vai ser um jogo assim, um jogo equilibrado, que também tem um Ceará com muita qualidade do outro lado, mas o CRB vai estar jogando em casa, talvez leve uma vantagem ali por uma coisa ou outra. Teve até jogador expulso no Ceará no outro jogo, talvez uma situação ou outra, um detalhe possa favorecer, né? Bora lá para as prováveis, estagiário, começando aí com a provável da equipe do CRB, ou então já coloca as duas na tela para a gente já passar para o pessoal de casa, como o CRB deve ir a campo, como a equipe do Ceará também deve ir a campo com essa baixa aí do Vitor Gabriel, que foi expulso, tomou o segundo cartão amarelo no jogo contra o Sport e terminou sendo expulso. Começando com o CRB. Diogo Silva no gol, e aí a tendência de o Matheus Ribeiro ganhar novamente essa condição de titular sobre o Hereda. Gum e Alemão na zaga, por conta dessa baixa do Simon também. Romão na lateral esquerda, Auremir e Juninho como os dois volantes. E aí fica o Longini ou o João Paulo, né? A gente vê uma tendência do João Paulo sempre estar entrando nos jogos, mas o Longini vem sendo titular. Em um dos lados do ataque, Michael Copete. No outro lado, Renato e o Anselmo Ramon ali no comando de ataque. É bem por aí, né, William? O CRB vem utilizando muito essa escalação. Sobre as possibilidades que eu coloquei ali, o Matheus Ribeiro deve prevalecer, o Longini também, e ali fica uma briga entre Mike e Copete, mas a gente vê que o Mike, pelo menos nesse início de temporada, está ganhando mais tempo em campo, né, E também eu acho que se for colocar no 1-1, no momento atual assim, dos dois, o Mike leva vantagem, eu iria com o Mike, né? E já na lateral direita eu mudaria, eu iria com Hereda, né? O Matheus Ribeiro é uma boa competição ali na lateral direita entre os dois, mas eu iria com o Hereda, porque o Hereda, das vezes que entrou, fez partidas boas e até um pouco acima do Matheus Ribeiro, que o Matheus Ribeiro está fazendo muito aquele feijão com arroz, né? Mas às vezes não apoia tanto, deixa o próprio Mike, por exemplo, sobrecarregado lá na frente, porque ele não vem para apoiar. Defensivamente também, ele não é aquele
aquele cara que faz muito, né? Ele então é um assim, cara que é feijão com arroz. O Matheus, ele é um cara que, na tendência mesmo, é um cara para ser mais ofensivo. Né? O Hereda eu vejo como um lateral mais equilibrado, né? Pelo que ele já demonstrou, inclusive, no Náutico, né? Que foi uma das grandes momentos da carreira dele. Eu também prefiro o Hereda, mas a gente vê que o Louser prefere o Matheus Ribeiro, né? Então a tendência é o Matheus Ribeiro seguir ali na lateral direita, tendência é o Mike também seguir ganhando oportunidade ali na ponta direita, também alternando, né? Ponta esquerda, ponta direita com o Renato. Mas é esse provável do CRB. A gente viu a gente está falando do Náutico, diante do Náutico, a gente viu um Louser tirando o Juninho para colocar o Anderson Leite, não deu certo naquela ocasião. E aí o Juninho já voltou a ser de fato titular. Mas é isso, né? O meio de campo que é muito sólido defensivamente ali no sentido de Auremir sustenta muito bem e dá liberdade para o Juninho, né? Normalmente o Auremir é o volante mais recuado, o Juninho fica pisando no campo do ataque. No campo ofensivo, essa a provável da equipe do CRB. A gente lembra, Simon teve um problema durante um treinamento antes do jogo do Campinense, né? Antes do jogo contra o Campinense, aí já algum retornou. Foi o time certo, né? Foi o Simon sair para algum ter uma possibilidade, ter uma condição de retornar aí ao campo. Né? Quase que teríamos Gilvan ali na zaga, né? Ou Otávio também, né? Mas a pergunta, né, que tá ali, né, o estagiário colocou na legenda, é Longini ou João Paulo? Quem tá criando mais? Nesse momento, nesse jogo, eu iria com Longini ainda assim, porque o João Paulo até entrou no primeiro ali, fez até bons minutos, né? Nem uma boa partida, bons minutos contra o Náutico. Só que depois, na outra oportunidade que ele teve, ele já não criou tanto. Então, o Longini ainda assim não está tão ruim, não, né? E tem uma coisa que está me incomodando muito, é o Denner entrando, mas não entrando como um 10, né? Ele está entrando deslocado para atacante de lado, às vezes jogando na ponta direita. O próprio Denner, ele falou, claro, o jogador vai falar que vai jogar em qualquer condição, mas a gente viu que o Denner rendeu melhor como um 10 e ele falou que se sente mais confortável como um 10. Em alguns momentos eu vejo o Denner em uma condição sim de ser uma segunda opção para essa 10. Só que a gente coloca apenas Longini e João Paulo porque a tendência vem sendo sempre Longini e a tendência é um João Paulo entrando. Eu acho que o João Paulo entrega mais mobilidade ao meio de campo, né? Então você pegando uma defesa do Ceará. Longini talento, né? Né? Você pega desde o ano passado, né? Então você pegando uma defesa bem montada, o Longini dificilmente vai ter espaço. Então o João Paulo movimentando um pouco mais, ele pode ser mais uma alternativa, né? Uma alternativa um pouco mais interessante para esse meio de campo do CRB. Mas eu ainda acho que o CRB começa com o Longini e provavelmente o João Paulo entra no segundo tempo, dependendo do andamento do jogo. Vamos lá para provar. Quer falar mais alguma coisa, Williams? Não, e só lembrando, né? Assim, se fosse... realmente eu concordo de colocar o Denner como um 10, mas nesse jogo do Ceará, eu não colocaria, não arriscaria, não testaria. Mas tem um campeonato alagoano ali, vai ter um jogo, bota ele como um 10 de titular para jogar o jogo todo. É claro que a qualidade técnica do Ceará não vai ser a mesma do Muricy, vamos dizer assim, né? Mas tem que colocar ele na posição dele para ver se ele rende um pouco mais ou se realmente o problema está nele ou na posição que ele está jogando. Eu acho que o Denner é um bom jogador, só que ele oscila demais, né? No esporte ele já demonstrava isso. Uma partida boa, outras duas nem tanto assim. Mas é isso que a gente traz de informação do CRB por enquanto. Vamos trazer a provável do adversário do CRB, estagiário? Ceará. Está aí na tela o Ceará. É um Ceará que tem algumas possibilidades para a escalação. A gente traz a escalação muito baseado também nos jogos anteriores, né? E aí vem o Kaique, o Richard no gol, né? O João Ricardo foi embora para o Fortaleza. O Kaique e o David na zaga, além também do Panhussat. Então, uma linha de 3 zagueiros. Na lateral esquerda, ou ali como meia esquerdo, tem o William Formiga ganhando preferência. O William Formiga, ex-Vila Nova, ganhando preferência, mas o Danilo Barcelos também aparece como uma boa condição para brigar pela posição. Na lateral direita ou na meia direita, a gente coloca ali Eric ou Igor. E um pouco mais... E aí, seguindo no meio de campo, o Richardson e o Arthur Rezende, ex-Vila Nova também. O Richardson mais de marcação, o Arthur Rezende um segundo volante. Faz basicamente o que o Juninho faz no CRB. Um pouco mais à frente, o Guilherme Castilho ou o Jean Carlos. E no ataque a gente tem a opção ali do Eric, do Luvanor e do outro lado do Janderson.
A grande dúvida é, o Vitor Gabriel estava atuando naquela condição que a gente vê ali, o Eric ou o Luvanor. Numa condição natural, a gente pode ter o Eric jogando um pouco mais recuado, naquela condição ali entre Eric e Igor, o Eric jogaria ali, e o Luvanor ficaria naquela condição um pouco mais avançada. A questão é, será que vai colocar o Luvanor para iniciar a partida? Se não colocar ele para iniciar a partida, joga o Eric para ser um dos atacantes, de fato, ali mais avançado, e coloca o Igor. Igor, que participou, inclusive, do futebol alagoano, jogou pelo CSA, emprestado por parte do Ceará. Naquela época ele já pertencia ao Ceará, voltou ao Ceará, ele é uma opção ali para ocupar aquela posição de meia-direita. Mas, olhando nome a nome, é uma defesa, uma linha de zaga que é interessante para início de temporada, uma dupla de volantes que é boa, sim, né? A gente vê ali o Richardson, o experiente Richardson, e o Arthur Rezende, que faz uma função muito boa de iniciar jogadas pelo corredor central. E aí, do lado esquerdo, o Formiga vem ganhando um maior tempo, mas eu vejo o Barcelos com a melhor condição de jogo, eu vejo o Barcelos melhor tecnicamente do que o Formiga. A grande questão é realmente esse lado direito de ataque do Ceará por conta da saída do Vitor Gabriel. Mas Janderson também é algo que o CRB precisa ter muita preocupação, porque é um atacante que na temporada passada estava na Série A, inclusive, e é um cara que tem muita velocidade, tem muita mobilidade e tem qualidade no drible e na finalização. Então é algo que o CRB precisa ter um pouco mais de preocupação. E ele atacaria no lugar que o Matheus Ribeiro defenderia. Então abre um pouco mais de preocupação ainda, né? Então, Matheus Ribeiro e Gum teriam uma preocupação com o Janderson. E do outro lado, dependendo, eu vejo o Eric mais perigoso do que o Luvanor, né? São características diferentes, mas eu vejo o Eric mais perigoso do que o Luvanor. O que você acha sobre essa provável aí do Ceará, Williams? Da provável do Ceará, destaque aí para o Jean Carlos, né, que quando jogava no Náutico depois iria sair, muito especulado em alguns times, inclusive até aqui em Alagoas, né, um bom jogador. Também para o Janderson, que é a dor de cabeça. É por isso que eu estava falando, eu iria com o Hereda nesse jogo do Ceará, porque o Hereda é bem defensivamente, também apoia, mas principalmente defensivamente, porque mesmo se ele não apoiar, vai ter outra coisa para fazer lá, vai ter uma mobilidade ali, talvez do Mike, vai ter também um Auremi que vai proteger para o Juninho chegar um pouco mais. Então, a preocupação é defensivamente, porque tem o Janderson, né? A possibilidade ali do Luvanor ou do Eric, que também são duas boas peças da equipe do Ceará ali, que vão entrar, né? O Luvanor, que jogou, foi campeão, né, com a equipe do Cruzeiro, campeão da Série B do ano passado, e o Barcelos, que eu acho que a tendência realmente é ele ficar com a posição, né? O Barcelos que ex-Vasco, Ponte Preta, exato, Goiás, né? E entrou no outro jogo também, na vitória contra o Sport, por exemplo, e fez uma boa partida. Então, a provável do Ceará que a gente vê que é um time que também qualificado, que dessa temporada eu acho que vai ser um dos principais desafios aí do CRB, né? O CRB jogou contra um CSA, pegou um Náutico fora de casa, mas eu acho que o Ceará é um desafio a mais aí para o CRB. E o que você acha do Mourinho? Cara que chegou ao futebol brasileiro via Curitiba, né? E agora está tendo esse trabalho aí no Ceará também. Um início de trabalho promissor, né, Williams? Porque a gente lembra, um Ceará que saiu da primeira para a segunda divisão, está em um processo de reformulação. Enquanto a gente vê lado a lado, na verdade, as duas prováveis escalações. Queria que você falasse do Mourinho, bem brevemente, né? Porque a gente não tem muito tempo. E sobre essa questão também. Foi muito legal o estagiário ter colocado as duas escalações, porque a gente vê como é que vai ficar a condição. Longini ou João Paulo vão ficar sendo muito marcados de perto pelo Richardson, né? Ou pelo Arthur Rezende, ou os dois, né? A tendência é os dois ficarem ali na cola. Então, são dois caras que marcam bem, o Richardson com a experiência que tem e o Arthur Rezende com a mobilidade e a intensidade que tem. É algo que o CRB precisa realmente de alguém que tenha mais mobilidade. Eu acho que o João Paulo ou o Denner iriam sair um pouco melhor nesse jogo. Mas a gente vê que a tendência é, de fato, o Longini. Mas o que você acha do Mourinho, bem brevemente, Williams? Então, é um treinador que realmente, né, teve um trabalho ali no Curitiba. O Curitiba
na primeira divisão, Série A, que é um campeonato difícil, e acho que está fazendo uma boa reestruturação no Ceará, por exemplo, né? Venceu aí um clássico, que é muito importante, de um Fortaleza que é forte também, né? Para você ver, o Fortaleza está indo mal. Não está, porque conseguiu vencer ali do Bahia, por exemplo, fora de casa. Então, ele conseguiu vencer um clássico do Fortaleza, já ganhou pontos com a torcida, claro, né? Consegue vencer também aí bem na Copa do Nordeste, tá começando a subir na tabela. Por exemplo, esse jogo contra o CRB é um jogo chave. E se o Mourinho vencer junto com o time do Ceará... Pode chegar à liderança, né? Vai chegando à liderança e vai mostrando que o Ceará vai cada vez mais forte para essa reta final da Copa do Nordeste, né? Que talvez não tenha começado tão bem, porque acabou perdendo ali, né, do Ferroviário. Então, assim, é um trabalho que pode dar frutos, tem potencial para isso. Williams, palpite para esse jogo aí do Ceará, do CRB recebendo o Ceará. Como você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer nesse confronto aí do palpite? Jogo muito equilibrado, né? Eu acho que qualquer uma das equipes são qualificadas e podem chegar à vitória, mas esse placar aí eu vou colocar de 1-0 para a equipe do CRB. Tá aí a opinião do Williams. Joga no Rei Pelé, joga do lado da torcida, e um CRB que também tá jogando um bom futebol, né? Estagiário, palpite rapidinho. 2-1 pro CRB? Meu palpite é 1-1 para esse confronto. É isso, né? A gente trouxe esse pré-jogo aí do CRB diante do Ceará. A gente vai para um rápido intervalo. A gente ainda vai voltar no finalzinho a falar do CRB, mas vai para um rápido intervalo que no segundo bloco tem CSA, né? Prováveis do CSA também desse jogo dessa noite diante do Fortaleza. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. A vida muda. Não tem jeito. Quer você queira, quer não. E se vai mudar, então é melhor que você seja mudança. A Brisanet pensa assim: quem comanda o barco conduz o próprio destino. Por isso, mudamos a nossa vela. Mas não só isso. Nossas formas ficaram mais flexíveis. Quem não quer uma vida mais leve? As cores ficaram mais quentes. Tecnologia existe para aproximar e envolver. Em linhas suaves, como as fibras que pulsam em cada coração. No seu coração. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. Mais que a expressão de um povo, uma plataforma de encontros. Mais que o porto, uma bússola. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja, na verdade.
Uma jornada de modernidade, mas também de simplicidade e afeto. Pode até chamar de brisa. Nós gostamos. Assim, ficamos mais pertinho. E com o vento certo, podemos voar cada vez mais longe. BrisaNet. O futuro ao seu alcance. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta agora para falar do CSA, né? O CSA tem um confronto fora de casa nessa noite diante do Fortaleza. O jogo vai ser no Presidente Vargas, né? Já que lá também o estádio principal, o Castelão, passa por um processo de troca no gramado, assim como foi feito no estádio Rei Pelé. Só que por lá o processo da troca do gramado ainda não foi finalizado. E aí o jogo vai ser realizado no PV nessa noite também, com transmissão na rede oficial no YouTube. Grande jogo, né, Williams? Um jogo muito difícil, um CSA encarando uma equipe do Fortaleza que vive uma outra realidade, uma realidade financeira muito diferente, uma realidade de grupo bem distinta da do CSA, e um CSA que vem de um tropeço contra o Ferroviário no estádio Rei Pelé, e um CSA que, além do Fortaleza, fora de casa, vai pegar também o Sampaio Corrêa. Então, é a sequência de jogos, 2 jogos muito complicados fora de casa, né, Williams? É verdade, né? Vai ser complicado, né? Jogo aí que é jogo de final de Campeonato Brasileiro, CSA e Fortaleza, jogo de 2 times que subiram juntos para a Série A, né? Brigaram por ali até o final para o título, também o Fortaleza acabou sendo campeão, e é um jogo bom de ver na Copa do Nordeste, né? Um CSA que tem tradição também, assim como o Fortaleza, e que dá para esperar muita coisa boa desse jogo, né? O jogo vai ser lá em Fortaleza, no PV, né? Então, o Fortaleza que vem forte aí nas últimas temporadas, inclusive participando até da Libertadores, mas... Mais uma vez esse ano vai, só que dessa vez vai entrar na fase preliminar da Libertadores, né? Entra na pré. Um Fortaleza que diferente, né, do CSA, conseguiu se manter ali, subiu junto com o CSA, mas conseguiu se manter, inclusive até com classificação para a Libertadores, tá jogando na Série A. Então, é um confronto bom de se ver, vai ser bom de ver esse embate, né, fora de casa, e eu ainda acho que tem tudo para ser um jogo, vamos dizer assim, equilibrado. Acho que o Fortaleza pode levar um favoritismo, mas não dá para falar nada antes da bola rolar. Assim, equilíbrio, às vezes, dentro da estratégia de cada equipe, né? Porque, às vezes, o CSA não vai ter tanta posse de bola fora de casa, mas, às vezes, a estratégia do CSA é não ter a posse de bola, né? Às vezes, é jogar por uma bola, jogar por um contra-ataque. A questão né? Vamos ver o placar, né? Como é que o CSA vai se sair. O CSA, que sob o comando do Bebeto, não perdeu ainda, tem 2 vitórias, uma delas contra o Vitória e a outra no Campeonato Alagoano. E aí teve esse empate diante da equipe do Ferroviário, um empate que frustrou bastante, né, Williams? A gente já comentou, já fez um pós-jogo, mas é um empate ali que gera mais uma desconfiança para o torcedor, para o próprio grupo também, né, Williams? É verdade, né? Um empate que o CSA ainda saiu na frente, né? Parecia que ia ser mais uma vitória do Bebeto, né? Mas quando chegou o segundo tempo ali, o Ferroviário acabou empatando, teve até outra chance. Era um dia que não estava inspirado tanto assim o Ciel. Então, o CSA aqui
deu uma leve estagnada, vamos dizer assim. Acabou progredindo ali do jogo do Aliança para o jogo do Vitória. Todo mundo esperava um jogo melhor contra o Cruzeiro. Foi um pouco abaixo, mas venceu. E agora acabou empatando, né, pela Copa do Nordeste em casa. O torcedor fica um pouco desconfiado. Mas ainda acho que é um trabalho que deve ter frutos aí do Bebeto. Pois é, a gente, no primeiro bloco, a gente demonstrou uma coletiva do Auremir, do CRB. Mas nesse segundo bloco, a gente não tem uma coletiva do CSA em si. Não foi feito uma entrevista coletiva, mas a gente tem imagens do treinamento, né, estagiário? Se tiver disponível, já pode colocar algumas imagens do treinamento, de toda a preparação que o CSA vem realizando para esse confronto. A gente vê ali no clube do Ceará, né? Detalhe lá em cima. No clube do Ceará, né, o CSA aí se preparando, Thomas Bastos, o Thales por ali também, João Felipe, jogadores do CSA. Daqui a pouco a gente vai trazer uma provável também. O jogo, como você está vendo aí embaixo também, a bola rola às 21 horas. Né? 9 da noite você vai ter esse confronto na tela do Na Rede. Claro que com um pré-jogo ali, com 2 horas ou 1h30 de antecedência, você já vai estar tendo todas as informações. Na verdade, a gente já traz informações de agora, né? Uma provável do CSA para esse confronto. CSA que não tem um grande problema para escalar. Não tem uma grande baixa, na verdade tem possíveis retornos para o time titular, né? A gente começa aí com o Dalberson no gol, lateral direito Everton Silva ou o Celcinho que inclusive já jogou no último confronto, no jogo contra o Ferroviário, e aí o Paulo César ou o Douglas já foi relacionado para o jogo contra o Ferroviário, não entrou, mas está disponível sim. O outro zagueiro é o Xandão. Na lateral esquerda tem o Pará, William Oliveira e Bruno Matias. Acho que é um bom ponto, né, essa chegada do William Oliveira, e ele já conquistou a titularidade nesse meio de campo do CSA. Um pouco mais à frente o Thomas Bastos como o cara centralizado. Na meia direita ou ponta direita tem ali o Giovani. Do lado esquerdo tem o Caio Nunes. E no ataque Robinho ou João Felipe. Normalmente é o Robinho que vem ganhando a preferência pela posição. A questão é, o Robinho não foi bem contra o Ferroviário, o João Felipe entrou muito bem no segundo tempo, né? Fez um bom jogo na segunda etapa, trazendo alguns pontos positivos, destaques positivos do jogo contra o Ferroviário. Foi o Giovani no primeiro tempo e a atuação do João Felipe na segunda etapa, né? Foram 2 jogadores que tiveram ofensivamente destaques positivos, mas é um CSA que não tem uma grande surpresa, né? Um CSA que segue sem um 9, segue sem um centroavante de fato, né, Williams? E isso é um grande problema, a gente vê. Há uma possibilidade também, que o próprio Bebeto falou, né, pós-empate contra o Ferroviário, de uma mudança de formação tática. Só que com esses mesmos jogadores já dá para fazer uma mudança de formação tática. Se coloca o Giovani, se traz o Giovani, se desloca ele da meia-direita ou ponta-direita para jogar lado a lado, de fato, com o Thomas Bastos. Aí já fica 4 jogadores no meio de campo e ficaria ali o Caio Nunes um pouco mais à frente, ao lado do Robinho ou no caso do João Felipe. Então dá para mudar a formação tática com esses mesmos jogadores que estão aí. Mas o que você acha aí dessa provável do CSA, Williams? Olhando por aí, é o que o CSA tem de melhor hoje, né? O CSA tem de melhor essa escalação, é bem por essa base aí, não tem muita mudança não. Uma coisa que eu ainda não queria fazer, por exemplo, se eu fosse treinador, era botar o Thomas Bastos. Ele não está rendendo mais, né? Para você ter uma ideia, quando teve a troca do Guilherme Rende pelo William Oliveira, deu uma boa melhorada no meio campo. A questão é a seguinte, não tem tanta opção assim. E o Thomas Bastos, ele ainda sim fez um gol ali no último jogo, no jogo contra o Ferroviário. Mas é um cara que, de fato, ele não vem fazendo boas escolhas durante as partidas. É um cara que, às vezes, quer puxar demais a responsabilidade e termina criando conflitos durante o jogo. A gente já viu isso. Conflito dele com o Xandão, né, por exemplo, num jogo do Alagoano. Depois que ele perdeu um pênalti, ele quis bater uma falta e terminou que teve um princípio de conflito ali com o Xandão. Então, esses problemas realmente o Thomas Bastos precisa evitar, né? O CSA já tem um bastidor muito turbulento. Para que levar isso também, de fato, na teoria também para campo, né? Então, precisa evitar isso. O grande problema é que não tem uma opção, né, Williams? Tira o Thomas Bastos, no máximo vai colocar o Giovani no lugar do Thomas Bastos e coloca o João Felipe ali onde está o Giovani, ou então o Thiaguinho. Mas não tem uma grande opção, né? Era isso que eu faria. Na verdade, eu hoje, com esse CSA na mão, fosse técnico,
Eu colocaria o Giovani um pouco mais atrás ali para jogar na criação mesmo. No lugar do Thomas Bastos. Né? No lugar do Thomas Bastos. E na ponta, eu colocaria o Giancarlo. Eu daria uma chance para o Giancarlo jogar de titular, porque ele entrou bem naquele primeiro jogo, na estreia dele, não fez gol. No outro ele entrou, fez gol. É um cara que sabe arriscar de fora da área, já fez um golaço, né? Não só por causa do gol, eu estou falando, mas daria uma chance para o Giancarlo entrar de primeira, porque quando ele entra, ele se esforça bem, muito mais do que o próprio Thomas Bastos está se esforçando. Então, colocaria o Giovani para a criação, colocaria o Giancarlo como ponta, já daria uma cara diferente, eu acho, mesmo tendo o Robinho, ou de repente tivesse que mudar ali a estrutura do Caio Nunes ou o Robinho, para ver quem ficava centralizado ou quem não, mas ou na esquerda ou na direita eu colocaria o Giancarlo, porque dá para ter um trio mais ofensivo. Claro que contra um Fortaleza, jogando fora de casa, não dá para ser tão ofensivo assim, né? Mas, assim, era isso que eu faria. Tem que arriscar, porque se você vê a entrada do Paulo César, deu uma nova cara à zaga do CSA, né? Tirou o Thales, que estava falhando muito, já não ficou aquela zaga que bate cabeça, né? A volta do Pará foi importante, o Eric até estava jogando bem, depois começou a oscilar, foi importante, mas eu faria isso, daria uma chance para o Giancarlo e deixaria só um meia de criação, principalmente porque está jogando fora de casa. Né? Eu povoaria um pouco mais o meio de campo, colocaria o Giovani ali mais centralizado, ao lado do Thomas Bastos, deixaria o William e o Bruno Matias como os dois volantes, ficaria num 4-4-2, né? Aí é uma provável que a gente acha que provavelmente o Bebeto vai colocar. Eu tiraria o Caio Nunes, colocaria o Giancarlo no lugar do Caio Nunes e colocaria ou o Robinho ou o João Felipe. Não teria um centroavante, até porque está tentando improvisar um centroavante, o CSA, e esses jogadores não estão conseguindo fazer a função de forma improvisada. Vamos para a provável da equipe do Fortaleza, estagiário? E é um Fortaleza que é difícil de você fazer uma provável escalação, porque é uma equipe com muitas opções, né? Uma equipe que tem várias opções para cada posição, mas a gente tenta aí, de acordo com o que também vem sendo utilizado nos jogos, projetar um possível Fortaleza para esse confronto. Com o Fernando Miguel no gol, lateral direita com Tinga, Benevenuto e Tite na zaga, e aí o Bruno Pacheco na lateral esquerda. O Brits também é uma opção para a lateral esquerda. O Bruno Pacheco vem sendo mais utilizado, mas o Brits seria uma opção para a lateral esquerda. Inclusive, se usa o Brits, tem uma condição de você, no caso, usando o Tinga, você pode usar o Tinga, o Benevenuto e o Tite. Era algo que o Vojvoda utilizava muito na temporada passada. Uma linha de 3 defensores e jogava o que seria o lateral esquerdo um pouco mais para o meio de campo. Mas a tendência é ele jogar nessa configuração de uma linha de 4 atrás, com 3 caras no meio de campo, né? E aí tem a possibilidade do Hércules ou do Zé Wilson, do Sacha ali como outro volante, o Pochettino ali um pouco mais avançado. O Romarinho deve começar essa partida na ponta direita. A gente colocou o Pikachu ali, mas o Pikachu em muitos momentos entra no jogo. O Romarinho vem sendo o cara fundamental ali na ponta esquerda do ataque. O outro é o Caio Alexandre, só que do outro lado. E o Galhardo vem sendo muito utilizado ali no comando de ataque. É uma equipe que tem muitas possibilidades, né? Além dessas daí, né, Williams? É uma equipe que vive, a gente repete, uma outra realidade, que tem muitas opções para uma posição apenas. Então, é uma equipe que a gente traz essa provável, mas algumas reformulações podem acontecer para o confronto, né, Williams? É verdade, né? A gente olha pela provável escalação, que é um Fortaleza que tem muita qualidade, né? Tem muitas opções também, né? Algumas peças muito importantes, inclusive de temporada passada. Um bom técnico também. Já não já não tem um problema que o CSA tem, por exemplo, que ainda não decidiu quem vai ser um técnico, né? Não está passando por um problema tentando se reestruturar. Pelo contrário, o Fortaleza está num processo de se manter onde está, que está no nível bom, que é numa Série A, e também conquistou aí Libertadores de novo, né? Mesmo sendo eliminado da outra Libertadores, mas chegou longe, chegou, né? De novo. E chegou longe na outra, Libertadores, né? até com classificação. Sim, né? avançou. Então, é um Fortaleza que
tem realmente uma realidade que muitos times no Brasil queriam estar vivendo agora, que é estar numa primeira divisão e tudo mais. E você olha para a Provável, né, você vê realmente um time com peças mais qualificadas, até mesmo por conta do poder financeiro do Fortaleza que tem hoje. Fortaleza tem o João Ricardo também como uma opção para o gol, né? Ali numa possível saída do Fernando Miguel. O João Ricardo, ex-Ceará, outro ex-Ceará, o Bruno Pacheco ali na lateral esquerda. Então, a equipe que conseguiu ter alguns reforços para essa temporada aí de 2023 e vai muito forte para essa Copa do Nordeste mais uma vez, né, William? É verdade, né? Inclusive, chegando na final com um grande favorito, vai chegar numa final também, né? A equipe do Fortaleza. Então, eu acho que realmente, se você olhar as duas prováveis, jogando em casa também, Fortaleza que é líder, tem muita condição aí, né? Com todo respeito aos clubes, né? A gente fala muito de acordo com a qualidade técnica de cada um. A gente vê um Fortaleza vivendo uma outra realidade, num outro degrau no momento do que o CSA. Em muitos momentos a gente viu um CSA à frente da equipe do Fortaleza, mas hoje não. Hoje a realidade é de um Fortaleza um pouco mais acima. A gente vê as duas prováveis aí. A gente pode observar e revendo a provável do CSA. Pará pode entregar um pouco mais, né? Alguns jogadores olhando realmente a realidade, dentro da realidade do CSA. O Pará pode entregar um pouco mais. O William Oliveira chegou e deu uma nova vida ali, pelo menos na parte defensiva do meio de campo do CSA. Acho que o CSA tende aí para jogar por uma bola, Bebeto pelo menos falou que possivelmente pode mudar a formação tática, talvez jogando com 4-4-2 seja um pouco mais interessante para esse confronto. Então, são essas informações aí. O CSA que não tem nenhum grande problema para escalar, muito pelo contrário. Conta aí com retornos aí de Douglas, conta com o retorno também do Celcinho. O Thiaguinho, que chegou, já estreou, já inclusive participou do jogo contra o Ferroviário também. Mas é um CSA que tem muitas limitações, CSA que precisa, de fato, de um 9 para essa sequência de temporada. Williams, palpites para esse confronto aí. É verdade. Seu palpite, na verdade, para esse confronto. Palpite para esse confronto, eu acho que o Fortaleza vai chegar forte, né? Chega até como favorito. Né? Se for olhar ali pela análise, pelo que a gente está vendo nas prováveis e pelo momento que cada time vive, eu colocaria ali um 2-1 pro Fortaleza, né? Mas realmente a gente, como alagoano, torce para que os times daqui dê certo, né? Então, se for para colocar um placar assim que o CSA surpreenda e consiga vencer 1-0, né? Fazer aquele gol e fechar a casinha, seria bom os dois times alagoanos ganhando das duas potências aí, que é Ceará e Fortaleza. Seria muito bom isso, porque se você olha no Nordeste, Fortaleza e Ceará são as grandes potências, realmente, né? Mas é o estado que está à frente, né, no futebol nordestino, né? A gente viu o Bahia por um bom período à frente, agora é o futebol cearense. Inclusive os dois clubes na Série A, né? Agora que o Ceará caiu para a Série B, mas estavam os dois na Série A, então, assim, potência no futebol nordestino, e daí eu colocaria, pela análise, pelos prováveis, 2-1 para o Fortaleza, mas o que eu queria que acontecesse, um golzinho do CSA ali, fechar a casinha, para que os dois clubes alagoanos também vencessem, quero que o CRB vença também, porque a gente torce, a gente é alagoano, mas realmente, se você olhar, o Fortaleza chega como favorito, né? Pois é, meu palpite também é 2-1 para a equipe do Fortaleza, muito por conta de tudo que a gente já debateu aqui. Nosso tempo está chegando ao fim. Estagiário, seu palpite aí para esse confronto? Não, vou falar não, estagiário. Estagiário tá doido para apanhar da torcida do CSA, né? A diferença técnica é muito grande. A gente já falou sobre isso, mas Fortaleza já tropeçou nesse início de ano. Tá. O estagiário, dá tempo da gente passar novamente nos jogos aí dessa rodada, dessa quarta rodada da Copa do Nordeste? Inclusive o Fortaleza que vem de 3-0 fora de casa contra o Bahia. Sim, contra o Bahia. Então, realmente, é um Fortaleza forte, né? Quer falar o que o estagiário está falando? Mas aí depois é o estagiário que vai se resolver com a torcida do CSA, né? Deixa o estagiário para lá, Bora aproveitar e passar. Então, você quer que fale, estagiário? Para ver. Estagiário, viu? Estagiário do Narrete está dizendo que vai ser 4-0 para a equipe do Fortaleza, viu? Nada de Williams Martins nem JP. Estamos fora dessa. Estagiário, 4-0, ele está dizendo aqui. E ele está dizendo aqui, se ele acertar, ele quer os créditos. Então, vamos esperar, né? Lá, à noite, a gente vai ver, né? Pois é, né? À noite, na verdade, nessa noite tem esses jogos dos alagoanos, do CRB recebendo a equipe do Ceará às 19 horas, com a transmissão do Na Rede a partir das 17h30, estagiário?
17h30, aqui no Na Rede, no YouTube, você acompanha. No CSA vai visitar a equipe do Fortaleza, o Na Rede também vai estar presente. Esse jogo aí você começa a acompanhar aí às 19h30 aqui no Na Rede. Tem o Atlético Alagoinhas recebendo a equipe do Bahia também hoje. E aí já amanhã tem Fluminense do Piauí e Campinense. Também no sábado, Ferroviário e a equipe do Sergipe. Vitória e ABC, Sampaio Correia e Náutico são esses jogos. Além, é claro, do confronto do clássico pernambucano, que está marcado lá para o dia 1º, né? Na verdade, qual vai ser a data, estagiário? Dia 1 do... Como é que vai ser essa data ainda? Está adiado, está a ser definido, né? Dia 1º do... Sim. Vamos lá, a gente não tem essa informação exata, mas está a ser definido. Foi um jogo adiado dessa 4ª rodada, Sport e Santa Cruz. Tem algum destaque para esses confrontos, Williams? Tem ali o Atlético Alagoinhas, o Bahia, tem o Ferroviário, o Sergipe, que a gente já destacou, mas tem algo mais que você queira falar? Não, sem dúvidas, os jogos da rodada. Sport e Santa Cruz, CRB e Ceará, Fortaleza e CSA. Os 3 jogos principais da rodada aí, sem dúvida, né? E os outros, destaque para ver se o Bahia se reabilita de um Atlético de Alagoas que tá mal, né? Tem ali Campinense e Fluminense. 0-0. Bora fazer isso? Bora fazer bem num bate-volta aí o placar que você acredita que pode ser nesses confrontos? Sim. Começando aí com... A gente já falou dos alagoanos. Vamos lá falar pro Atlético Alagoinhas e Bahia. 1-0 Bahia. 1-0 Bahia, também acredito numa vitória do Bahia, uma vitória simples. Fluminense do Piauí e Campinense. 0-0. 0-0, acredito aí numa vitória do Fluminense 1-0. Ferroviário e Sergipe. Fluminense 1-0, tu acha que o Campinense fora de casa vai deixar? Rapaz, o Campinense fora de casa vai ser aquela formação 11-0-0. Do jeito que o Campinense joga. Mas Ferroviário e Sergipe. Ferroviário e Sergipe. 1-0 Ferroviário. Também acredito na vitória do Ferroviário. Vitória e ABC. Aí tá complicado porque o Vitória 1-1. 1-1, 2-1 pro ABC, na minha opinião. Sampaio e Náutico. O Náutico também tá dando uma melhoradinha. Vou colocar 2-2. 1-1, na minha opinião, nesse confronto. Claro, tá muito longe ainda, mas Sport e Santa Cruz, pelo que a gente tá vendo agora, Williams. 2-1 pro Sport. Pois é, tá aí. Eu acredito que também o Sport, independente se vai ser hoje, com todo respeito à torcida do Santa Cruz, mas acho que o Sport tem uma condição um pouco melhor de superar o Santa Cruz, mas é clássico, né? É clássico, então a gente vai aguardando. Mas lembrando, estagiário, já deu o... Estagiário, já? Lembrando que a gente vai ter essa transmissão mais tarde dos confrontos dos times alagoanos. Então fica ligado aqui no Na Rede. Se você está na TV Farol, vem aqui para o canal no YouTube e ativa o sininho, né? Além de se inscrever, é claro, porque mais tarde a gente vai estar abrindo a transmissão para os jogos do CRB recebendo o Ceará e também do jogo do CSA visitando a equipe do Fortaleza. A gente vai ficando por aqui, Williams. Suas considerações finais, até mais tarde, né? Até mais tarde, galera, né? Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Você que seja torcedor de qualquer time, pela TV Farol, pelo YouTube também. Fica com a gente aqui na tela do Na Rede, tá bom? E boa sorte para os times alagoanos, né? Com a vitória aí mais tarde do CSA e do CRB. Vamos embora. Boa sorte para a torcida alagoana. A gente vai ficando por aqui. Mais um Tá Na Rede. Até a próxima.